Você já ouviu falar que o canabidiol ajuda na perda de peso? Fica aqui comigo que a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. E aí, pessoal, voltando ao nosso quadro de carona com o Dr. Hélio, fiquei um tempo sem postar vídeo, mas estamos de volta aí. E hoje eu vim falar sobre esse assunto. Tem alguns estudos que têm mostrado e tentado, avaliar como que o canabidiol poderia ajudar na redução de peso. Tem alguns outros estudos que falam sobre o canabidiol no pré-diabetes, no controle do pré-diabetes, no controle da resistência insulínica. Vou deixar esses estudos aqui embaixo para vocês, mas na verdade hoje eu vou conversar um pouco não sobre o que os estudos estão falando, mas o que a gente tem percebido na prática clínica. Muitos pacientes procuram tratamento com cannabis medicinal por conta daquilo tudo que a gente já conversou várias vezes: transtorno de ansiedade, insônia, depressão, dor crônica. E acontece que alguns pacientes são obesos ou alguns pacientes têm ali o seu pré-diabetes ou até mesmo diabetes já instalado. E uma coisa muito interessante que tem acontecido é a gente perceber que esses pacientes que estão em uso de óleo de cannabis e que percebem benefício para aquilo que ele buscou, por exemplo, o paciente me procurou para tratar uma ansiedade e está vendo benefício na ansiedade, geralmente esses mesmos pacientes começam a referir no consultório que estão comendo menos doces, estão tendo menos vontade de comer comidas gordas, digamos assim. Ou seja, reduzindo um pouco ali aquela compulsão alimentar que é muito comum que a gente vê no paciente que tem obesidade. Nem sempre, mas é muito comum. Eu estou falando não só da questão de reduzir a quantidade de comida, não só de reduzir a fome, mas reduzir a vontade de comer comidas mais calóricas. Como eu comentei com vocês, existem alguns estudos que estão tentando avaliar o uso do canabidiol na fisiopatologia da obesidade, também no controle do diabetes. Mas aqui, como efeito indireto, a gente já consegue perceber que esses pacientes podem ser beneficiados controlando aquelas comorbidades que são possivelmente contribuintes para o desenvolvimento de obesidade, para o desenvolvimento de pré-diabetes. Aqui eu estou falando de insônia, distúrbios do sono no geral, transtorno de ansiedade, muita gente desconta a ansiedade na comida, transtorno de estresse, depressivo, que todos já sabemos que são fatores de risco muito importantes no desenvolvimento de diabetes. E quando a gente fala de diabetes e obesidade, necessariamente a gente também precisa falar de risco cardiovascular. Não é porque eu sou cardiologista, mas todo mundo sabe que a obesidade e o diabetes aumenta muito o risco cardíaco no longo prazo. Então, independentemente do que os estudos estão tentando avaliar sobre o efeito direto do canabidiol em relação à fisiopatologia da obesidade, do diabetes, a gente na prática já tem observado que o paciente tem uma certa melhora dessas condições por efeito indireto, controlando essas outras comorbidades que ajudam a desenvolver o diabetes e a obesidade em si. E o que a gente vê é justamente isso: o paciente deixa de comer coisas mais gordas, ele refere espontaneamente, sem nem a gente precisar questionar. O paciente refere: doutor, eu percebi que depois que eu comecei a usar o canabidiol, eu não tô acordando mais à noite com vontade de comer no meio da madrugada. No almoço mesmo, eu já tô ficando satisfeito ali com maiores quantidades de proteína, não tô mais tão dependente dos carboidratos. E o que eu costumo falar de uma bola de neve pro lado bom, Uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, e daqui a pouco o paciente tá com uma alimentação muito mais saudável, tá tendo mais disposição, mais energia para a prática de atividade física, o que como consequência vai também ajudar no controle da obesidade, no controle do pré-diabetes, e o paciente só tem benefício com isso. E uma das coisas mais importantes que eu sempre comento é: clica aqui em gostei, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acredita que podem se interessar por esse assunto, porque somente com o compartilhamento desse tipo de informação a gente vai conseguir quebrar o preconceito que ainda existe relacionado a cannabis medicinal, não só entre as pessoas, a população geral, mas também entre a comunidade científica ainda existe muito preconceito.